Olá, meus amigos, tudo certinho? Os eventos climáticos extremos que estão acontecendo nos últimos tempos têm provocado discussões e especulações entre pessoas que acreditam em algo sobrenatural relacionado com as catástrofes e aquelas totalmente incrédulas e que só acreditam que o que está acontecendo é tão somente uma consequência das ações humanas. Há ainda aqueles que dizem que não está acontecendo nada demais, nada extraordinário, pois catástrofes climáticas acontecem desde os primórdios dos tempos. Bom, eu concordo mesmo, né, que os eventos climáticos extremos de fato sempre ocorreram. Só que eu acredito também que há certo equívoco em afirmar que eles sempre ocorreram com a mesma intensidade ou com a mesma frequência com que estão ocorrendo agora. Na época das enchentes do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, eu vi um pessoal dizendo que enchentes ocorrem todo ano lá no estado. E aí eu volto a dizer o que disse num dos vídeos que eu fiz na época sobre o assunto. Claramente, muitas pessoas não tiveram noção da real dimensão do que ocorreu no estado gaúcho em 2024. Enchentes de fato sempre ocorreram, mas jamais destruíram cidades inteiras e afetaram um estado todo de uma só vez em tão pouco tempo, pelo menos aqui no Brasil. Então, só me resta pensar que essas pessoas que acham que o que aconteceu é algo corriqueiro ou simples, enfim, que acontece com frequência, e por isso não faz sentido tanto alarde, realmente não conseguiram entender o tamanho do impacto dessas últimas enchentes lá no estado. Mas, afinal de contas, por que as catástrofes têm aumentado? Será que tudo isso é um castigo de Deus, apenas uma consequência do que o homem vem causando à natureza? Ou será que tudo isso é simplesmente normal e só faz parte de ciclos? Bom, pessoal, como sempre, o objetivo deste vídeo de hoje é trazer algumas reflexões, mas acima disso eu gostaria de mostrar porque eu acredito que ter a crença em algo espiritual não necessariamente anularia a visão de que o que tem acontecido é também uma consequência das ações humanas, mas não como castigo de Deus, e sim como resultado de uma causa. Embora eu respeite quem acredite que Deus é um ser todo-poderoso, que descarrega sua ira na humanidade e a castiga pelas suas más escolhas e condutas, eu não sou muito adepta a essa visão, porque pra mim Deus é muito, mas muito maior, muito mais complexo do que simplesmente um grande homem que está nos olhando do alto, apontando os nossos erros e nos castigando. Aliás, muito diferente de qualquer visão que temos nós como seres humanos extremamente imperfeitos e limitados que somos. No entanto, eu acredito na lei de causa e efeito, que diz respeito às consequências das nossas ações. Tudo o que fizermos vai gerar uma consequência, e para muitos essas consequências podem parecer meio desproporcionais, às vezes, mas para muitos outros, tanto a natureza quanto a espiritualidade são extremamente sábias e agem exatamente da forma como devem agir, embora nem sempre é possível compreender. Sinceramente, nesse ponto eu fico bastante balançada, porque muitas vezes, aos nossos olhos, nem sempre as ações são sábias. Assim como provavelmente muitos de vocês, eu fico extremamente revoltada e acabo até perdendo a fé em muitos momentos. Por exemplo, quando uma criança inocente passa por sofrimentos que ela não tem culpa de sofrer. Como um bebê recém-nascido, por exemplo, pode ter culpa de uma catástrofe e acabar morrendo afogada ou sufocada. São questões que me pegam demais e que acabam balançando muito a minha fé. Mas enfim, você pode perceber que a lei da causa e efeito é um conceito estudado em diversos campos do conhecimento. Ciência, filosofia, nos negócios, né, na natureza, enfim. É um conceito inerente à vida em geral e é uma lei que sempre existiu, não foi criada pelo ser humano. É simplesmente natural, parte do curso, do processo. Se eu agir de determinada forma, uma consequência dessa ação vai vir mais cedo ou mais tarde. E no campo da espiritualidade, ele também é estudado, não de forma isolada da vida mortal, mas complementar, porque a espiritualidade entende que nada está dissociado. Ou seja, na espiritualidade aprendemos que ciência, filosofia, natureza e até os negócios são associados à espiritualidade, porque a vida terrena, a vida mortal, faz parte de uma existência espiritual, não são coisas separadas. Não deixamos a espiritualidade a partir do nosso nascimento, só passamos a viver uma vida material ao mesmo tempo em que continuamos vivendo a vida espiritual. Então a lei de causa e efeito é inerente a todos os campos da vida. Qualquer efeito vai ter uma causa por trás. Não existe uma forma de burlarmos essa lei. Pode ser que os efeitos sejam protelados, demorem um pouco a aparecer, mas eles aparecerão cedo ou tarde. Quem sabe a gente consiga reverter alguns efeitos se a gente se der conta dos nossos atos inconsequentes, mas a reversão provavelmente será muito mais trabalhosa, exigirá muito mais esforço e também, né, vai gerar novos resultados, novas consequências. A questão é que sempre haverá uma consequência, um efeito, uma resposta para cada ato. E novamente, não como um castigo, mas porque o funcionamento de tudo age como uma engrenagem construída por uma engenharia perfeita. Para mim, sinceramente, eu até dou risada porque muitas vezes não parece uma engenharia perfeita, porque em muitas situações parece que impera muito mais a injustiça, uma engenharia, uma engrenagem toda torta. Mas aí eu fico me perguntando, será que é a engenharia que é torta ou será que é a minha visão que é limitada e enxerga só uma fração de um grande todo? Bom, pessoal, muitas perguntas podem surgir em cima dessa lei e realmente muita coisa é difícil de entender mesmo, né? Uma pessoa extremamente bondosa que tem uma doença séria, por exemplo, que lhe causa sofrimentos terríveis. Eu não consigo entender por que isso pode acontecer. Uma pessoa que jamais degradou a natureza, de repente, está no meio dessas catástrofes que eu tô trazendo hoje. Perde tudo, perde entes queridos. Mas se a gente pensar que não há um castigo, mas sim uma consequência, quem sabe a gente consiga entender
entender um pouco melhor. Ainda vai ter muita dúvida, muitos questionamentos, mas de repente a gente consiga entender um pouco mais, mesmo que a gente não tenha consciência plena e ampla do que gerou aquela consequência. Aliás, muitas coisas que fazemos não sabemos aonde vai dar, mas acabam sim levando a algum lugar. Tudo leva a algum lugar. Vou dar um exemplo de uma coisa extremamente banal, mas que pode explicar o que eu quero dizer. Esses dias eu deixei um balde no meio do caminho, sem perceber, né? Não foi intencional. Mais tarde eu acabei tropeçando nesse mesmo balde e me machuquei um pouco. Não foi por maldade que eu fiz isso, e por sorte quem se machucou fui eu mesma. A lei da causa e efeito se aplica a isso, mesmo que não tenha havido más intenções. Não foi castigo, foi uma consequência. Se outra pessoa tivesse se machucado, seria muito pior. Bom, eu acho que a lei de causa e efeito é bastante fácil de entender no campo da física, nos negócios, enfim, no campo da vida mortal, mas no campo da espiritualidade é muito mais complexo, porque a gente fica realmente se perguntando muitas coisas. E aí as religiões e as doutrinas espiritualistas tentam explicar. Vamos usar esse mesmo exemplo do balde. Se tivesse acontecido algo mais grave, se por exemplo uma criança de 2 anos tivesse tropeçado nele, caído, quebrado a espinha, gerando um trauma que deixasse essa criança tetraplégica por toda a vida. No campo da física, a lei de causa e efeito seria facilmente explicada. Foi uma consequência de um ato totalmente descuidado, embora inocente, que causou uma desgraça. Mas filosófica e mesmo espiritualmente, por que aquela criança que não tinha nenhuma culpa acabou sendo, entre aspas, punida pro resto da vida? Assim como também a pessoa que causou o acidente, que carregaria a culpa pra sempre. São coisas que podem acontecer, mas pra mim, como ser humano bem limitado que sou, essa tragédia é absolutamente injusta. E sinceramente, nada me faz entender por enquanto, né, que pode haver uma justiça agindo por trás desse ocorrido. Na época que eu frequentava uma igreja, eu tentava entender essas questões pela ótica dessa igreja. Uma das explicações é que aquela criança era extremamente pura e que ela já estaria salva porque de repente não se corromperia mais pelo mundo, de repente teria vindo somente para passar pela experiência mortal, porque para a igreja em questão, todos os espíritos precisam passar pela experiência mortal, e a pessoa que causou a tragédia precisaria também aprender alguma coisa. Na verdade, ninguém saberia explicar muita coisa. E aí, geralmente, assim como a igreja que eu frequentava, outras igrejas tentam encerrar o assunto dizendo que muitos mistérios não têm explicação e só precisamos ter fé. Bom, elas não estão de todo erradas, né? Porque muitas coisas de fato ficam obscuras por um bom tempo. Feliz daquele que tem uma grande fé nesses casos, pois continua acreditando que depois, ou seja, após a morte ou mais pra frente, no futuro, as coisas vão se explicar e se ajeitar, né? Haverá um perdão pro causador da tragédia, caso ele seja merecedor. Nesse caso não havia culpa, né? Foi um acidente, então a sua dor seria aliviada, a dor da culpa seria aliviada. E a doença ou as consequências da tragédia seriam revertidas, né? Enfim, haverá também uma explicação, um porquê de aquilo ter ocorrido. Outras crenças espiritualistas, como o espiritismo e a Umbanda, por exemplo, por terem a crença da reencarnação, dizem que a explicação pode estar em outras vivências mortais. Eles chamam isso de resgate. A pessoa que sofreu e a pessoa que causou a tragédia precisavam passar por aquela situação para aprender alguma lição ou para acertarem algum desentendimento pelo qual passaram em vidas pregressas. Por exemplo, o cara que agora sofreu o acidente pode ter causado um grande mal ao outro cara em vivências passadas e agora vivenciou uma situação semelhante para sentir empatia pela dor que o outro passou antes. Ou então, outra possibilidade, essas pessoas discriminavam quem portava algum tipo de deficiência e pediram para passar por alguma experiência que ensinasse na pele, pela dor, a superar esse desvio de caráter. São conjecturas, tá, pessoal? Para explicar de forma simples a visão de algumas crenças que pregam a reencarnação. Para essas crenças, as várias vivências servem para ensinar e fazer o espírito evoluir, além de possibilitar um resgate para as pessoas envolvidas que prejudicaram umas às outras. E cada experiência vai ser única e personalizada para que o espírito atinja o propósito que precisa. Então, há pessoas que acreditam que a lei da causa e efeito se aplicaria a esse caso. Doenças, por exemplo, segundo essas crenças, podem ser consequências ainda de vidas anteriores. Não vou entrar em detalhes neste vídeo, mas só para resumir, né, de acordo com algumas dessas crenças, o nosso espírito pode continuar carregando situações de vidas passadas. E algumas doenças que tivemos lá atrás podem voltar a aparecer até que se curem, não só no corpo, como também no espírito. Ou então, problemas vividos em vidas passadas desencadearam doenças na vida atual. Enfim, é um tanto complexo para resumir em uma frase, de repente em outro vídeo a gente aborde mais isso, né? Mas existem até discussões dentro da própria psicologia, ou seja, sem relação direta com crenças espirituais, sobre doenças, por exemplo. Meu irmão, que é formado em psicologia, né, atendeu muito tempo na área clínica, na psicologia clínica, já falou aqui, eu vou deixar aqui como sugestão um card, né, para vocês darem uma olhadinha, sobre a psicossomática, ou as doenças psicossomáticas, que nada mais são do que doenças que surgem em decorrência de grandes desequilíbrios emocionais. Bom, pessoal, a questão é que todos os campos, inclusive as religiões e as crenças espiritualistas, tentam trazer explicações sobre os problemas, né, as tragédias que nos assolam, mesmo que não tenhamos como provar essas explicações, simplesmente porque temos dificuldade, né, todos nós temos dificuldades em lidar com determinados problemas, determinadas situações, especialmente quando envolvem perda, luto, doenças, sofrimentos em geral, né, e também porque nós, essencialmente, somos dotados de um senso de justiça, embora às vezes de forma não tão
justa assim. Muitas vezes não é justiça de fato que a gente procura, mas sim privilégio, satisfação, vingança, enfim. Eu, por exemplo, confesso que acho bem engraçado quando torcedores de times dizem Deus é fiel, né, se referindo à vitória do seu time. Então, Deus é fiel às pessoas que torcem para aquele time e não está nem aí para as pessoas que torcem para todos os outros times que foram derrotados, né? Ou uma situação muito, mas muito pior que eu já vi ser ilustrado várias e várias vezes em séries e filmes e que retratam a realidade. Assassinos e traficantes rezando para seus santos ou para Deus para que seus atos brutais sejam bem-sucedidos. Lembrei agora, por exemplo, do Pablo Escobar, um dos maiores traficantes do mundo, que atua aí na década de 90, que assim como seus comparsas, rezavam para seus santos antes de explodirem um avião ou causar um massacre, pedindo que os santos estivessem com eles. Você acha que um Deus justo e um santo bondoso estaria do lado de uns caras desses? Então eu volto a dizer, o nosso senso de justiça muitas vezes é bastante torto. Óbvio que a maioria de nós não chega a pedir que Deus nos ajude a matar alguém, mas às vezes, em situações erradas, embora de forma mais branda, digamos assim, a gente espera justiça, desde que ela nos beneficie. Caso contrário, não queremos justiça não. De qualquer forma, quando a gente vê uma criança sofrendo, obviamente sem merecer, normalmente a gente se revolta e deixa de acreditar em Deus ou em algo maior, né? Muitas vezes acontece isso. Nós queremos uma explicação para o sofrimento de uma pessoa que não merece, não é verdade? E muitas vezes essas respostas são insatisfatórias ou mesmo nem haverá respostas. Para muitas questões, a gente vai ter realmente que simplesmente esperar que um dia elas se esclareçam e a gente espera que elas se esclareçam. Mas uma coisa é fato, né? Independentemente de haver respostas claras a respeito das tragédias coletivas e várias outras situações que estamos vivendo hoje, o que não se pode negar é, primeiro, o aumento das catástrofes são, em grande parte, consequência das próprias ações humanas. Ou seja, sim, muitas dessas catástrofes entram na lei de causa e efeito. Algumas situações, sim, né? São ciclos naturais, sem responsabilidade humana, mas esse excesso que vem ocorrendo nos últimos anos tem, sim, responsabilidade das mãos dos homens. E segundo, todas as religiões e crenças espiritualistas já falavam do que está acontecendo desde milênios atrás. Então, nesse ponto, todas as religiões convergem. A dinâmica desses acontecimentos é que entra em divergência, mas não os eventos em si. Ou seja, algumas crenças dizem que as catástrofes antecedem o fim do mundo, outras dizem que elas antecedem o fim de um ciclo para a entrada de outro, né, para uma evolução, enfim. Algumas dizem sim que é castigo de Deus, outras dizem que são karmas coletivos e que as catástrofes são uma purificação, uma reforma pela qual a Terra precisa passar, enfim. Aí vai da crença de cada um, mas as mudanças pelas quais o planeta passaria têm sido anunciadas desde muito, muito, muito tempo atrás, milênios atrás, né? E já estou ouvindo algumas pessoas dizerem novamente, mas doenças, desastres naturais, etc, sempre ocorreram. E ninguém está dizendo que não. Sim, sempre ocorreram. O que estamos discutindo aqui é a intensidade e a frequência dessas ocorrências. Elas estão muitíssimo maiores, mais desastrosas, mais frequentes e tendem a aumentar ainda mais. Então, pessoal, é claro que eu não posso provar muita coisa que eu estou falando aqui, não posso provar nem que tenha algum fundo espiritual por trás das tragédias, nem que muita coisa que vivenciamos são consequências de nossas ações. O que eu posso dizer apenas é que o fato de acreditarmos, ou até mesmo constatarmos que as tragédias nada mais são do que consequências das ações, não necessariamente anularia uma explicação espiritual para tudo isso. Novamente, não necessariamente como um castigo, mas simplesmente como um curso natural das coisas, como o resultado de uma causa, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? Ou seja, pode ser uma simples resposta da natureza ao mesmo tempo em que acontece espiritualmente. Aliás, você pode até se perguntar, se a espiritualidade realmente existe, por que as pessoas inocentes pagam? Bom, como eu falei, né, algumas crenças espiritualistas tentam achar uma explicação, pois acreditam que tudo funciona perfeitamente alinhado. E mesmo que nessa vida não tenhamos responsabilidade sobre o que acontece, pode ser resultado de vivências anteriores. Mas há também quem acredite que a espiritualidade não é perfeita não, e que as coisas funcionam de forma meio torta tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, porque a evolução está ocorrendo em paralelo nos dois planos. Mas como o processo de evolução sempre ocorreu, existem espíritos em diferentes graus de evolução e esses que estão mais avançados, digamos assim, acolhem e tentam ensinar os que ainda estão mais abaixo na linha evolutiva. Enfim, como disse Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar, não é verdade? Não sei se somos capazes de entender exatamente tudo o que acontece, não no nosso atual grau de evolução intelectual e ético, quem sabe mais pra frente. O que eu acredito é que a gente já avançou muito em relação a épocas atrás e que, espero, a gente continue avançando. Então eu te pergunto, será que não poderia haver uma espiritualidade, mesmo que as coisas pareçam injustas, mesmo que haja situações horríveis que não podem ser explicadas? Será que não poderia haver um paralelo entre essas duas dimensões e que a evolução esteja ocorrendo simultaneamente cá e lá? Porque muita gente simplesmente descarta a existência de algo diferente do que vivemos como seres humanos de carne e ossos? Por que a gente muitas vezes tem tanta dificuldade em conceber algo que a ciência ainda não pode provar ou nossos olhos não podem ver? Principalmente levando
levando-se em consideração que a ciência, que é comandada por seres humanos imperfeitos, embora muito inteligentes, está passível de erros e muitíssima limitação. Sim, os cientistas não são perfeitos e não têm respostas sobre tudo. Não podemos negar que a ciência está avançando diariamente e muitas coisas que antigamente eram inconcebíveis hoje são absolutamente naturais. Quem sabe um dia, através de estudos científicos, a humanidade consiga encontrar dimensões e vivências de consciências diferentes. Quem garante que mais pra frente nós não vamos acabar descobrindo de forma contundente e sem dúvidas que existe uma forma de vida diferente, não só a material, o que muitos chamam de espiritualidade, mundo espiritual. E aí, com isso, acabe descobrindo que a gente continua vivendo, mesmo sem o corpo físico. Novamente, pode ser que isso nunca seja descoberto porque não existe, mas seria sensato a gente simplesmente descartar a possibilidade dessa existência só porque, por enquanto, não há provas. Nós ainda estamos engatinhando em termos de descobertas científicas, especialmente em relação ao cosmos e às diferentes dimensões existentes no universo. Como podemos simplesmente dizer que só existe aquilo a que temos acesso, se temos acesso a uma ínfima parte do que realmente existe? Até mesmo sobre todo o planeta ainda sabemos muito pouco, imagina em relação a tudo o que existe no universo inteiro. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: o que está ao nosso alcance no momento é refletir, discutir e, mais importante do que tudo, é aprender e, claro, questionar. Porque nós sempre aprendemos com as consequências e com os nossos próprios questionamentos, as nossas próprias reflexões. Ou melhor dizendo, né, nós sempre podemos aprender, porque infelizmente tem muita gente que insiste no mesmo erro, não importa o quanto sofra as consequências dele, não é verdade? Então, nós sempre podemos aprender, né, desde que a gente queira. Além disso, podemos evoluir com essas consequências e com os problemas que aparecem pra gente. Afinal de contas, é quando acontecem os problemas que passamos a pensar em soluções. A medicina avança porque as doenças existem e precisam ser curadas. Infelizmente, existem barreiras para a evolução quando o egoísmo fala mais alto, mas ainda assim os problemas sempre são oportunidade para aprendermos e evoluirmos. Até mesmo se nos sentimos injustiçados, se somos inocentes e estamos no meio das catástrofes, ainda assim podemos aprender. E aí ter fé em algo maior pode ajudar muito nisso. Então, o que podemos aprender com as catástrofes? A lição mais importante e que as pessoas estão insistindo em ignorar é cuidar mais da natureza. E ao meu ver, mais importante do que ficar discutindo isso na internet é a gente se preocupar em pensar o que está ao nosso alcance como indivíduos. O que eu posso fazer de fato para preservar a natureza? Plantar árvores, cuidar dos animais, reciclar o lixo. O que eu posso fazer? São reflexões que nos cabem levantar agora. Se estamos no meio da tragédia e eu perdi alguém que eu amo, o meu lar, tudo que eu tinha, o que eu posso fazer agora para tentar aliviar minha dor ou não voltar a sofrer de novo? Trabalhar para construir meu novo lar em um lugar mais seguro? Buscar ajuda psicológica, espiritual? Enfim, pessoal, muitos porquês nós não vamos ter, porque não estão ao nosso alcance agora, né? Por mais que a gente faça de tudo para entender, mas encontrar meios de tentar lidar com o que aconteceu, aprender com tudo isso, isso sim podemos conseguir. Bom, meus amigos, acho que por hoje é isso. Deixem seus comentários aí e me digam o que vocês pensam disso tudo que eu falei. Tudo o que tem acontecido é castigo de Deus? É consequência das ações humanas? Será que existe um mundo além desse que estamos vivendo agora? Será que a vida é um teste, uma prova, uma experiência? Deixem os comentários aí de vocês, deixem as respostas de vocês, as reflexões. Quero saber o que vocês acham disso tudo, beleza? Mas é claro, sempre com respeito, tá bom? Então, um beijão e até a próxima.